Vias de ativação do sistema do complemento. Feito por Eduardo Henrique Sampaio Marques. Eu sou a narradora de hoje, me chamo Imonelita e irei acompanhar vocês pela apresentação. Espero que gostem. Mas afinal, o que é o complemento? Bom, o sistema complemento é definido como um conjunto de proteínas circulantes e da membrana celular que desempenham papéis importantes na defesa do hospedeiro contra micro-organismos. Complemento refere-se à capacidade que essas proteínas têm de complementar a atividade antimicrobiana dos anticorpos. Esse sistema pode ser ativado pelos micro-organismos na ausência de anticorpos, como parte da resposta imune inata à infecção, e pelos anticorpos ligados aos micro-organismos como parte da imunidade adaptativa. O sistema complemento tem a capacidade de reconhecer e eliminar micro-organismos, imunocomplexos e células apoptóticas. A deficiência de uma das suas proteínas pode levar a infecções graves. A ativação das proteínas do complemento envolve clivagem proteolítica, quebra sequencial de proteínas que levam à geração de moléculas efetoras que participam na eliminação dos micro-organismos. As proteínas do complemento, quando ativadas, passam a apresentar ligação do tipo covalente com as superfícies celulares, garantindo que a ativação fique restrita aos locais corretos, impedindo a ativação descontrolada e nociva desse sistema. O sistema do complemento é muito potente, por isso não se permite falhas. O desregulamento do sistema complemento causa doenças autoimunes. Porém, isso só ocorre após a ativação do sistema complemento. Para a ativação existem 3 vias principais. Via clássica, iniciada por alguns isotipos de anticorpos ligados aos antígenos. Via da lectina e via alternativa, iniciadas pelos micro-organismos na ausência de anticorpos. Independente da via ativada, todas causam um MEC, complexo de ataque à membrana. É a fase terminal do sistema de complemento. O MEC forma canais transmembranares que rompem a bicamada fosfolipídica das células, causando a lise e, consequentemente, a morte celular. Explicando a via clássica. A via clássica do complemento é iniciada pela formação de imunocomplexos, formados por antígenos e anticorpos, como exemplos o IgG e IgM. O fator do complemento C1 é formado por C1 que C1R e C1S, ele é ativado, e pode catalisar a clivagem de C4 seguido de C2A originando C4B2A a C3 convertase da via clássica. A C3 convertase da via clássica amplifica a quebra de C3 em C3 e C3B. A C3B junta-se ao complexo C4B2A para formar C4B2A3B, C5 convertase da via clássica. A quebra da C5 leva à produção de C5A, poderoso fator quimiotático e ativador de macrófagos. Também forma C5B, que ligasse as proteínas C6 e C7 formando complexo C5B67, sendo inserido dentro da camada fosfolipídica próximo às membranas celulares. A ligação com C8 faz com que haja uma lise celular lenta, aceleradas pela ligação de molécula C9. O C5B6789 forma a C5B9, MEC, que é a base do complexo de ataque à membrana. Explicando a via da lectina. Diferente da via clássica, ela não reconhece um anticorpo ligado ao alvo. Sua ativação ocorre pela ligação de lectina ligantes de manose, MBL, a alguns açúcares. MBL apresenta estrutura similar ao complexo C1, se ligando diretamente aos polissacarídeos nas bactérias gram-negativas. MBL associado à serine-protease, MASP, pode clivar C4 e C2 ativando o restante da via clássica. Via alternativa. O componente do complemento C3 é o ponto de início da via alternativa. A clivagem de C3 expõe uma ligação que permite o C3b se ligar à superfície das células bacterianas. O fator B ligado ao C3b resulta no complexo C3BBB, C3 convertase da via alternativa. C3BBB permite a amplificação da clivagem enzimática de C3 e C3b. O C3b que atua como ativador de neutrófilos e macrófagos liga-se ao C3BBB formando o complexo C3BBB3B, C5 convertase da via alternativa. Esse complexo cliva C5A e C5b.
C5b se liga aos outros componentes, C6, C7, C8, C9 formando o complexo. C5b9, MEC. Os subprodutos liberados durante a ativação do complemento, C3 e C5A são indutores do processo inflamatório. Funções do sistema de complemento. Estímulo da resposta imune-humoral. Quando recobertos por C3D, os antígenos têm sua chegada facilitada ao centro germinativo rico em linfócitos B. Solubilização de imunocomplexos. Os C3b e C4b, quando ligados aos imunocomplexos, são reconhecidos pelos eritrócitos, facilitando o transporte desses para o fígado e o baço, onde são fagocitados pelos macrófagos. Ativação e migração direta de leucócitos. Enquanto o C3 é quimiotático para eosinófilos, o C5 atrai neutrófilos, monócitos e macrófagos. Opsonização de organismos estranhos. Componentes do complemento, ao se ligarem aos patógenos, estimulam a fagocitose e a destruição de organismos-alvo. Citólise direta de organismos estranhos. A síntese da estrutura MEC culmina com um poro na bicamada lipídica, causando a lise osmótica da célula. Agradecimentos. A professora Elaine Maria. Obrigado pela atenção. Em alguns momentos o áudio pode ter ficado um pouco estranho, peço desculpas, sou uma inteligência ainda jovem. Recomendo pausar algumas partes do vídeo para melhor estudo. Abraços.